Fala aí galera, tudo tranquilo pessoal? Tudo beleza? Estamos começando hoje, né, a nossa 12ª videoaula da playlist do nono ano e hoje galera, vamos dar continuidade aí ao assunto do capítulo 8, tá bom? No capítulo, na aula passada, né, nós aprendemos aí a ideia de razão e proporção, né? Fizemos ali alguns exercícios para fixar a ideia de razão e proporção. Vimos ali que a razão, né, galera, é uma divisão, é uma fração, onde você tem um denominador e você tem um numerador, né? Numerador na parte de cima e denominador na parte de baixo. Vimos que a proporção, né, é a igualdade entre duas razões, né, e que geralmente nós utilizamos essa ideia de proporção para encontrar um determinado valor que eu não conheço, né? Faço ali uma multiplicação cruzada e saio numa equação de primeiro grau, encontro ali esse valor desconhecido, tá certo? Então tudo isso foi visto aí na aula passada. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao tema de grandezas e escalas, tá certo? Uma aula aí bem rápida, bem tranquila, conteúdo bem de boa aí, que a gente vai estar tirando aí de letra agora, tá certo? Então, galera, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: grandeza, né? Ele vem aí com a ideia de que a grandeza, galera, é tudo aquilo que eu consigo medir, tá bom? Tudo aquilo que a gente conseguir medir, a gente vai chamar de grandeza. Então, por exemplo, você vai ter aí como grandeza, né, o comprimento, a massa, né? São coisas que você consegue medir, tá? E inúmeras outras coisas, beleza? Então, tudo que você tiver conseguindo medir, você vai dizer aí que é grandeza. E aí você tem como grandeza, você tem o tempo, né? Você tem como grandeza a temperatura, beleza? Ó, vamos lá, comprimento. Geralmente, o comprimento a gente mede ele em metros, né? A massa, nossa massa, né? Nós medimos em quilograma. O tempo, geralmente, a gente mede em segundos, tá? Temperatura, a gente mede em Kelvin. Corrente elétrica, a gente mede em ampere. Quantidade de substância, isso aí é algo mais para frente, que você vai aprender aí em química, né, galera? Você tem aí o mol, né? E tem também intensidade luminosa, muito mais para frente você pode ouvir falar sobre isso em física, né? Que a gente mede em candela, tá? Que é uma unidade de medida, tá certo? E essas grandezas, né? Elas são medidas em unidades, né? E aí a gente acabou de falar metro, quilograma, segundos. E cada unidade apresenta um símbolo. Por exemplo, o metro é o M, o quilograma é o kg, os segundos é o S, tá? O Kelvin é um K maiúsculo, o ampere é o ar, né? Mol é mol mesmo, e o candela, a gente diz que esse símbolo do candela é um C e um D, tá? Então, CD aí a gente está falando de candela, quando a gente fala em intensidade luminosa. Mas é só o que eu quero que você entenda é isso. Quando a gente então fala na matemática em grandezas, a gente está falando em algo que a gente consegue medir. Tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza. E aí a gente vai conseguir, né, criar características em cima dessas informações numéricas. Beleza? Então, grandeza é tudo aquilo que eu consigo medir. Então, nisso, nós vamos escrever aqui, porque, galera, no nosso livro não tem uma definição acerca de grandezas, tá? Pelo menos eu não encontrei. Então, grandeza, tudo aquilo que podemos medir, beleza? E aí a gente tem aí como grandezas, né? Nós temos tempo, nós temos massa, nós temos comprimento,
temperatura, e assim por diante. Beleza, galera? Tranquilo? Então, falamos aqui sobre grandezas. Agora, nós vamos entender, né, o que é escalas, tá? As escalas, galera, vamos nessa. As escalas, né? O que seriam as escalas, né? As escalas, elas vêm com o papel de nos ajudar no seguinte. Por exemplo, nós utilizamos as escalas geralmente, né, em mapas. Nesses mapas, nós vemos lá embaixo no mapinha uns números ou então uns gráficos, né? E aí esses gráficos, esses números, eles passam uma informação. Essa informação, né, ela vai criar uma relação entre a medida no papel ali, a medida no mapa e a medida real. Por exemplo, né, você pode ter um tipo de escala que ela diz o seguinte: 1 centímetro no nosso mapa corresponde a 100 mil centímetros no espaço real. Então, quando você olha ali um mapa que liga uma cidade a outra, e vamos dizer que essas cidades elas estão a uma distância no mapa de 1 centímetro, e eu tenho lá que a minha escala é de 1 para 100 mil, então eu sei que a distância entre essas cidades é de 100 mil centímetros, beleza? Então você pode ter aí essa ideia, tá? Ou então de 1 milhão de centímetros, isso aí a escala do seu mapa que vai dizer, tá bom? E aí você vai ter aqui, galera, o seguinte: duas maneiras, duas formas que você pode encontrar de escalas no mapa. Você pode ter a escala numérica, e essa escala numérica, galera, ela vem sempre na forma de fração, tá bom? E aí essa fração, ela passa uma determinada informação para a gente. Tá certo? Então vamos aqui, ó, vamos olhar. Ela vem sempre na forma de fração ou razão, né? Que a gente sabe que a razão ela é uma fração, onde, galera, o numerador ele representa o valor, né, da medida no mapa e o denominador é o valor da medida referente ao espaço real, a medida real que a gente tem em vida, tá? Então vamos olhar aqui, por exemplo, se você vê lá no mapa 1 para 10 mil, isso quer dizer o quê? Que em 1 centímetro do mapa eu tenho 10 mil centímetros no espaço real, beleza? Então, se eu tenho lá 1 sobre 1 milhão, né? Isso aí quer dizer o quê? Que eu tenho 1 centímetro do mapa, eu tenho 1 milhão de centímetros no espaço real. E assim por diante. Essa daí é uma escala numérica que aparece aí nos nossos mapas e é muito interessante, tá? E o outro tipo de escala é a escala gráfica, que é esse carinha aqui. Essa escala, galera, ela diz o seguinte, tá vendo esse espaço entre o 0 e o 50? Isso aqui corresponde a 1 centímetro. E aí, por exemplo, aqui no nosso mapa, a gente consegue perceber o seguinte, que na escala ela diz o quê? Que 1 centímetro corresponde a 50 quilômetros na vida real. Então, se eu tivesse 2 centímetros, eu teria 100 quilômetros. Se eu tivesse 3 centímetros, eu teria 150 quilômetros. Beleza? Então, nesse mapa, uma cidade que está a 5 centímetros da outra é uma cidade que na vida real está a 250 quilômetros. Beleza? Então, as escalas, elas transmitem uma relação, tá? Uma relação entre um espaço no mapa e um espaço real. Uma medida no meu mapa e uma medida real, beleza? E aí a gente tem aqui o seguinte, né?
isso que está escrito aqui, ó. Assim, num mapa, a escala tem a função de mostrar uma relação entre a medida no mapa e a medida ou dimensão real ali daquele local, beleza? Então vamos ver aqui o lembrete número 1, né? Para fazer a transformação de centímetros para quilômetros, devemos utilizar a tabela com os submúltiplos e múltiplos do metro, né? Então vamos lá. Olha só. Se eu quero encontrar de metro para centímetro, eu vou fazer o quê, galera? Eu vou multiplicar por 10. Então, olha, sempre que eu ando para a direita, eu multiplico por 10. E aí, olha, eu vou pulando, ó, por 10. Então, você vai estar sempre multiplicando por 10. Agora, se eu ando para a esquerda, galera, você estará dividindo por 10. Divido aqui, ó, por 10. E assim por diante. Tá bom? Você já sabe disso aqui, porque no ano passado a gente já trabalhou muito acerca aí de submúltiplos. Mas que fique aí registrado novamente para você. Se eu quero transformar uma unidade, eu tenho que andar para a direita, eu vou multiplicar de 10 em 10 até eu chegar no submúltiplo que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero encontrar milímetro, eu vou multiplicar por 10, multiplico por 10 e multiplico por 10 novamente. Ou simplesmente posso multiplicar uma única vez por 1000, né? Que 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. E assim por diante. Se eu quiser quilômetro, né, passar de metro para quilômetros, eu vou dividir por 10, depois divido por 10 e por 10 novamente. Ou só dividir por 1000 já basta. Beleza? Então essa que é a ideia. Se eu quero andar da esquerda para a direita, multiplico por 10. Se eu vou andar da direita para a esquerda, eu irei dividir por 10, beleza? Um lembrete aí importante que a gente tem no nosso livro. O segundo lembrete, né, é o seguinte: agora nós vamos ter segmentos que eles podem ser comensuráveis. Como assim? Comensuráveis são segmentos, né, que essa razão, quando você fizer ali a razão, você vai obter um número racional. E aí você sabe que um número racional, né, você consegue encontrar um valor, seja ele aproximado, né, ou um valor exato. Você vai conseguir, isso é um valor comensurável. Quando você resolve ali a sua razão, você obtém um número no conjunto dos racionais. Agora, você também pode obter um resultado, né, incomensurável. E o que seria isso? Incomensurável. Incomensurável, né, você iria obter uma razão, uma fração, cuja o número seja um número irracional. E aí você pode gravar essa ideia da seguinte maneira: se você ler lá incomensurável, lembra de irracional. Então, segmento incomensurável é um segmento cujo seu valor está no conjunto dos irracionais, né? E os conjuntos dos racionais nós vimos o que seriam. São aqueles números infinitos, né? As dízimas não periódicas, tá? E os radicais, né, que não são exatos, beleza? Isso daí são segmentos incomensuráveis, são números irracionais, beleza? Tranquilo, galera? Show de bola? Então, já que compreendemos essa ideia, né, nós vamos aqui para um exercício, tá? Esse exercício é da parte de aplicação, tá? O exercício número 7, beleza? Se eu não me engano, ele está na página 178, beleza? Então, vamos nessa. Olha só, número 7, resolva. Paula viajou para Conceição do Tocantins e utilizou um mapa rodoviário. Ao entrar no último trecho da rodovia, quis avaliar a distância que faltava até a cidade. Como o trecho no mapa era representado por um segmento de reta, ela pegou uma reta e mediu 2 centímetros. Então, vamos lá. Da onde ela estava até Conceição do Tocantins, no mapa, né, dava 2 centímetros. Como a escala
do mapa era de 1 para 1 milhão, quantos quilômetros faltavam para Paula chegar à Conceição do Tocantins? Então, galera, aqui é o seguinte, você tem que a escala era 1 para 1 milhão. E aí, você vai fazer o seguinte, isso é igual a 2, que é o valor que você mediu no mapa, sobre x. Vamos multiplicar, você vai obter o quê? 1x, né? Deixa eu apertar aqui Ctrl Z. Vamos lá, então eu vou ter x vezes 1, 1x. Isso é igual a 2 vezes 1 milhão, 2 milhões, né? Só que aí, galera, olha só, x, portanto, é igual a 2 milhões. Mas 2 milhões de quê, Cadu? O mapa não está em centímetros, então tudo isso aqui está em centímetros. E aí você tem que transformar, então, o nosso cálculo para quilômetros, né? Você quer transformar de centímetros para quilômetros. Vamos olhar aqui a nossa tabelinha em cima? Então, olha só. Opa, cadê? Aqui a nossa tabela, olha. Eu quero passar de centímetros para quilômetros. Então, eu preciso dividir isso por 10. Na verdade, olha, se fosse para metros, era só dividir por 100. E aí, olha só, vamos seguindo adiante, olha. Por 100. Aqui, galera, olha só. Você vai ter aqui, olha, por 1000, se fosse para decâmetro. Se fosse de centímetro para hectômetro, eu dividiria por 100.000. Se fosse de centímetro para quilômetro, por 1 milhão, tá? Então, faria 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, desculpa, galera, por 100.000, tá? Então, olha só, a nossa divisão lá, para transformar de centímetros para quilômetro, vai ser dividir por 100.000. Então, nós vamos pegar 2 milhões e vamos dividir por 100.000. E aí, qual é o macete aqui, Cadu? Olha, 0 corta com 0, 0 corta com 0, 0 corta com 0, 0 corta com 0, 0 corta com 0. E aí você vai ter o seguinte, 20 dividido por 1, 20 quilômetros. Então, né, o que falta aqui para a menina Paula, né, chegar até a Conceição do Tocantins é 20 quilômetros. Então, perceba, né, galera, que agora você consegue, né, através de um mapa, descobrir quantos quilômetros você tem de uma cidade a outra, de um estado a outro, beleza? Tudo partindo de uma régua aí e contando aí as medidas, beleza? Então, perceba que você vai estar aí fazendo uma regra de 3, tá? Efetuando uma multiplicação cruzada, caindo numa equação de primeiro grau e, se for o caso, transformando os nossos submúltiplos aqui, tá bom? Então, galera, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você curtiu, deixa aí o seu like, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar a melhor videoaula do YouTube. Valeu? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Fique com Deus. Fui! So anytime you stop me, you want your